Jô Soares. Vamos chegar no Jô Soares. Quem te conectou com o Jô? Jô Soares é surreal. Não, Jô Soares é tão engraçado que eu já fiz muita coisa na vida. Tem, por exemplo, tem história que eu não conto. Já é, eu falo assim, não, eu não conto, que eu tenho que atingir um nível de credibilidade, porque se eu contar, a pessoa fala que é mentira. Você acredita? Tipo, de tão, porque não é toda hora que você tá gravando, não é toda hora que você tá filmando, não é todo lugar que você pode tirar foto. Por exemplo, já participei de várias festas do Neymar. Aí você não pode ter câmera, então tem histórias que você conta para o teu ciclo, porque senão vai falar assim, não, o cara tá viajando. E tem coisas inacreditáveis, tem lugares que você vai e fala assim, mentira que eu tô aqui. Não tô acreditando que eu tô na casa da pessoa ou fazendo tal coisa. E o Jô Soares é uma dessas. É inacreditável. Até hoje eu não acredito. Eu imagino. E ter ido no Jô Soares é igual uma profissão. Sabe o cara assim, foi do bebê? É, eu fui em 2003. Então a internet estava meio que engateando. Não existia internet direito. Então o Jô Soares era o advogado sonhava no Jô Soares. O político sonhava no Jô Soares. O artista no Jô Soares. E sempre os melhores de cada. De cada área. E é até engraçado que o Jô Soares não existe mais, morreu. Quem foi, foi. Quem não foi, não foi mais. Eu tenho a caneca do Jô até hoje. Sério? Ah, E eu lá em mas casa, lá em casa, numa caixinha. eu tenho que fazer isso, ele me deu um alerta. Eu acredito muito tá lá, mas assim, a caneca do Jô, aquela situação, é assim, é inacreditável. Até hoje eu não acredito, às vezes eu acho que eu não fui merecedor, e é surreal. Eu fui na época, ele estava no SBT e na Globo, eu fui na época da Globo, foi 2 blocos, é surreal. Eu sei, eu sinto o cheiro do Jô, eu sei o cheiro que ele tem. E aquilo ali ficou inesquecível. Mas, Mas o Alex, agora. Por muito tempo, as pessoas, quando não existia internet, as pessoas me apresentavam, sabe como? Meus amigos, era como se fosse uma profissão. Tava na festa, ele foi no jogo. Ele foi no É, jogo. referência. A É, sua referência era ter ido no Jô. era uma profissão. Tipo assim, qual a profissão dele? Foi no jogo. E com muito orgulho. E aí, quando não tinha internet, as pessoas meio que. Depois, pô, depois eu fui ver, é verdade mesmo, você foi no jogo. Hoje em dia não. Depois já via no celular, na festa mesmo, ele foi no jogo, assiste aqui. Entendeu? Mas assim, Mas a pergunta é, quem te conectou com o Jô? Como é que foi a saída pro Jô, assim? então, Tinha um objetivo ir? Ou veio também uma oportunidade e você estava preparado para ela? é assim, objetivo a gente tem tudo, né? Você quer ir para a lua, você quer ser milionário, você quer tudo, mas tem coisa que você sabe que você não vai, nem mexe com aquilo. Tipo, eu não tinha como lutar para ir no jogo. Era um desejo. E aí, como é que surgiu a ida para o jogo? Vou tentar resumir que a história é meio 2002 teve eleição, a eleição, o Lula se elegeu. Então, muita gente não lembra disso. Foi a primeira posse no primeiro dia do ano, no dia 1º de janeiro. Toda posse é no dia 17, ali na segunda quinzena de janeiro. Então, o primeiro governo do Lula a posse foi no primeiro dia do ano, dia 1º de janeiro de 2002 ou 3, não lembro direito. Alguém pesquisei no Google. E aí, eu fui contratado por uma socialite em Brasília para fazer o evento, um Réveillon na casa dela. Ela me contratou, eu organizei, né, o Réveillon ali. E uma das pessoas que foi convidada, acho que vocês não lembram na época, lembra da Vera Loyola? Era uma, soci... É estranho, Era uma mas. socialite do Rio de Janeiro que tinha uma cachorrinha e ela aparecia na mídia porque ela era dona da rede motel. Ela era emergente, quando lançou os emergentes. Ela era, ela, ela se despontou nessa época. E nessa época, ela emprestou alguns imóveis dela para ser quando tem quando o cara é político, aí tem o Uhum. comitê Comitê eleitoral. eleitoral. Nisso ela recebeu o convite para ir na posse do presidente. E uma história que tem no Google que o maior na época
o maior doador, pessoa física, para a campanha, foi o Eike Batista. E a mulher dele fazia campanha e tal, ela foi a Luma na época. E aí a Luma ganhou um convite só para ir na posse. Aí ela acabou não indo, deu a polêmica que foi o maior doador e ela não foi porque não tinha alguém para ir. E a Vera Loyola, que emprestou alguns imóveis também, ela ganhou um convite. E aí, conexão, as pessoas se conhecem e tal. Ela pediu um convite para mim. Aí eu tinha uma irmã, A Vera. a Vera, pediu o convite para o marido dela. E aí, com as minhas conexões, eu consegui esse convite para ela. E aí ela se sentiu agradecida com aquilo e passou, e resolveu passar o Réveillon nessa casa que eu estava fazendo a festa. Nesse dia, a gente foi almoçar num shopping. Nós encontramos com a Mônica Bergamo, que é da Folha de São Paulo, principal jornalista do Brasil, a Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo. Ela perguntou: Ah, Vera, onde você vai passar? "Ah, na casa que ele está fazendo. Tal." Aí, resumindo. E aí, ela mandou uma repórter, na época da Nusa Leão, já morreu, escritora, e foi cobrir esse evento. No outro dia, saiu a Folha de São Paulo, a Standard, né? Saiu metade da página. É assim, só para contextualizar, vários chefes internacionais foram para Brasília, para posse. Então passaram o Réveillon na virada, primeiro dia após. Vários artistas, tudo aquilo em Brasília. As multinacionais alugaram casas para passar, para os diretores passarem lá e tal. E aí, no outro dia, o jornal mais lido da América Latina fez uma página inteira assim. Metade o Réveillon do presidente, novo presidente da República, primeira vez que ele tinha virado presidente. E aí, metade da página foi sobre o Réveillon do Lula. Metade da página, o Réveillon, o primeiro presidente fez Réveillon e tal. E a outra metade, a repórter fez uma crônica com o seguinte título: A inacreditável festa na inacreditável Brasília. E tá meio que zoou, dizendo que a festa é meio que de emergente, que tinha isso, que aquilo, que era meio exagerada. E ela contou a história de um menino que foi adotado, que que estava ajudando naquela festa, que naquele novo tipo de governo, e se destacou e fazendo a festa, blá, blá. No final da crônica que ela fez, ela escreveu assim: todo mundo pode esquecer a história dele, menos eu. Acaba ali. E aí o Jô Soares viu aquela história e me chamou O convite veio dele. dele. Cara, Dele. Ele viu até tanto que quando você põe no Google, lembrando que aquele cabelo era moda na época, ele pega o jornal e mostra. tem aí, produção? Tem aí esse cabelo do Alex? Tem essa ida do Alex E no jogo? aí ele mostra o jornal e na entrevista, no final da entrevista, ele me deu meio que um recado. Olha lá, Olha lá. vou te falar duas coisas. É. Em anos de Jô Soares, eu quase perdi esse posto. Foi a única pessoa em mais de 20 mil entrevistados que não usou a caneca. Fez o brinde com a taça. Não existiu nenhum. Quase perdi esse título. Uma vez foi uma modelo lá que ele falou, brincou com ela, falou: Nossa, você é muito linda. Você quer beber o quê? Água. Se der uma champanhe, a gente traz para você. Aí ela, muito educada, falou assim: Não, não quero não. Aí eu ia perder o posto. Mas aí eu. E aí outra coisa que eu fiz, na hora da. Aquele contexto de colunista social, de festa. E aí meio que, tipo. E aí eu entrei no personagem também, exagerava um pouco, tipo, mostrar, né? Que naquele contexto tinha a ver comigo, hoje não tem tanto. Mas, e aí outra coisa que eu fiz também, que eu morri de vontade, que até hoje não acredito que eu fiz, que era parar a música. Ah, tu regeu ali a Ele orquestra. tocou New York, New York, e ele até perguntou se eu cantava, me arrependi, não cantava, tá vendo? A preparação, a oportunidade. Podia ter cantado New York, New York, na Rede Globo, mas né, o inglês não ajuda, e eu parei. Eu falei: Jô, posso parar? Agora quer ficar chocado? Que eu tenho foto. É que assim, quando tem foto, tem vídeo, a gente pode falar, senão a gente não pode falar, né? Anos atrás, eu fui no programa do Jô na plateia, no SBT. Você já viu que ele brinca com alguém na plateia? Uhum.
Eu tive 2 vezes no Jô Soares, dando entrevista na Globo, 2 blocos, tomando champanhe em Paraná Música, e na plateia dele no SBT. Quando eu fui na plateia, eu falei assim: "Meu, um dia eu vou sentar ali", Que juro. legal, cara. E aí tanto que ele brinca na entrevista, que eu falei: "Jô, você sabia que anos atrás eu estava aqui e eu falei que um dia ia sentar aqui, tô sentado?" Ele até brincou: "Ah, já sentou, pode ir". Tem isso aí, produção? Isso, Tem, isso aqui tem. é. São 2 blocos, mas assim, Produção, tem algum vídeo aí, alguma coisa aí? Agora eu vou pegar no pé deles lá. Vamos ver se dá. Dá pra produzir aí vão falando que eles um trecho? conseguem. É. Esses caras, eles E podem tudo aí, aqui. Eles fazem tudo. foi um sonho, até hoje não acredito. Mas E aí, assim, surreal, Jô Soares. Ele te deu atenção, ele te ouviu ali. Ele... ele tava ali, Posso né? falar? Todo mundo, ele tinha aquela fama de interromper as Sim, pessoas. sim. E eu defendo o Jô. É que é o seguinte, a 1940, 1930, que a gente mal conseguia se locomover no Brasil, o cara já estudava na Suíça. É Ele muito. falava 8 Sim. idiomas. Então, sabe qual era o problema do Jô? O problema que era a solução? Ele ia te entrevistar lá, você como advogado, ele sabia tudo da tua área. Ia tudo. Então, assim, sabe aquela pessoa que tem muito conhecimento e passa arrogância às vezes? Sim. Era ele, porque ele sabia de muita coisa. E assim, ele conversava comigo das coisas que, tipo, ele conversava de igual para igual, na minha linguagem. E aí, e foi interessante que no final da entrevista, ele me deu uma lição de moral. Ele me apertou e falou assim: "Você sabe que eu te trouxe aqui por causa da tua mãe, né? Da história da minha mãe." Ele quis dizer assim, ó, tudo que você faz, tudo que você fez, tudo que você contou não é nada. Eu trouxe aqui pra contar uma história dessa mulher maravilhosa que foi tua mãe. Ele falou mais ou menos nessas palavras, mas assim, foi muito rápido. Ele me apertou assim, ele tinha mania de ficar assim. De E pegar. estando na entrevista eu ficava assim com ele. E ele é uma pele macia, eu sinto a textura dele, eu sinto o cheiro dele. E Cheiroso? muito cheiroso, nunca vi uma pessoa tão cheirosa, aquela pele rosinha assim, cheiroso. Gordinho, você não conseguia nem abraçar. Me sinto lisonjeado. Quando ele faleceu, eu falei assim: já foi, ninguém nunca mais. Quem foi, foi, quem não foi. Que louco. Eu me E arrepiei agora. aí, e aí aquela conversa toda ele ria, ele deixava e tal. E no final, quando fechou as câmeras, fechou tudo, ele, assim, foi segundos. Não tive tempo de conversar, não troquei telefone, não vi, nunca mais vi na vida. Ele apertou e falou assim, e é engraçado, ó como é que é a vida. Naquele momento eu não tive a noção. Eu estava tão inebriado por estar ali, tão extasiado que eu não tive. Depois que eu fui entender que aquele aperto, ele falou assim, ó, cuidado, não se afeta, não se deslumbra. Não, não é a tua história. Eu queria contar que a tua mãe pegou uma criança, já tinha 5 filhos, pegou mais um, e ela superou. Tipo, naquela mensagem ali ele quis dizer isso, que não era pra a minha história tudo bem, era interessante, era, mas O que tocou o ele que foi aquilo tocou ali. foi a história da minha mãe.